sou Renata Pierini, vou apresentar para você a última parte da sala número 6, que trata sobre o projeto político-pedagógico e a mentoria de diretores. Vamos lá? Pois bem, essa etapa tem por objetivo dar continuidade às reflexões realizadas até o momento. E aqui ofereceremos algumas ferramentas essenciais para que você consiga refletir sobre o projeto político-pedagógico da escola em que você atua com vistas à proposta do programa de mentoria. Retomando alguns conceitos que já foram apresentados aqui ao longo do curso, refletiremos sobre o ciclo das estações, mas a partir dos desafios que foram ou ainda serão elencados pela equipe escolar. A princípio, o ciclo nos apresenta as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Mas o convite é que reflitamos sobre os nossos anseios. Por exemplo, o verão nos ajuda a pensar o que eu quero que esteja resplandecente na unidade escolar em que eu atuo. O outono, o que eu quero deixar ir. No inverno, do que eu quero cuidar. E na primavera, o que eu quero ver florescer. É importante que a gente considere que essa imagem trata de um ciclo contínuo e assim também deve ser a nossa reflexão. Deve ser constante, permanente e contínua. Aprofundando um pouco mais nesse processo reflexivo, eu apresento aqui algumas questões problematizadoras que são relevantes para ponderarmos. São elas. A primeira: qual projeto de escola queremos? A segunda: quem construirá esse projeto? Eu estou disposto ou disposta a enfrentar este desafio? O que representa o projeto político-pedagógico da minha escola? Ele é apenas um documento ou ele realmente representa a alma da minha escola? Se eu já tenho o projeto político-pedagógico construído e eu apenas vou revisitá-lo, como será essa visita? Aqueles que ainda não têm, como ele será construído? Eu considero que outras pessoas me auxiliem nessa construção ou ele é uma construção apenas minha? São algumas ponderações essenciais para continuarmos aqui o nosso trabalho. Se você chegou até essa aula 6, certamente já ouviu falar sobre a cultura colaborativa, que é um conceito essencial deste programa. Para que ele possa ser experienciado, é importante que a equipe escolar esteja sensibilizada. Isso fará toda a diferença. Dessa forma, é que novas possibilidades surgem, já que uma equipe sensibilizada certamente será uma equipe engajada. Assim sendo, eu apresento a vocês 3 momentos para que haja essa sensibilização. O primeiro diz respeito ao raciocinar, ligado à mente, ligado ao passado, ligado ao que eu penso sobre determinado assunto. O segundo, ligado ao experimentar, é o coração, é o presente, é o sentimento, é o que eu sinto sobre determinado assunto. E finalmente o desejar, ligado aos membros, ao futuro, ao que eu quero. A partir deste momento de sensibilização, a equipe estará preparada para que possa pensar conjuntamente, por meio de uma cultura colaborativa, em hipóteses de soluções que venham a solucionar ou, ao menos, encontrar caminhos diferenciados em busca da solução dos desafios. Considerando que a escola já identificou os seus desafios e concluída a etapa de sensibilização, chegamos ao momento de pensar fora da caixinha. E o que isso significa? É pensar em estratégias ainda não experimentadas para os desafios que continuamente nos são apresentados. E qual a razão que esse processo seja tão difícil? Por que será que identificar hipóteses de solução para os desafios da escola não é uma tarefa fácil? Eu apresento aqui 2 possibilidades, mas certamente há mais uma infinidade de hipóteses. A primeira é a questão da resistência em conduzir de forma democrática
o processo de elaboração de objetivos comuns. Eu, enquanto gestor, tenho conseguido conduzir as discussões a partir do conceito da cultura colaborativa? Em contrapartida, há também a possibilidade das pessoas não se comprometerem com a construção das soluções. Elas acreditam que essa atribuição pertence apenas à gestão escolar. Se você, enquanto gestor, identifica essas dificuldades na escola em que atua, é importante que os procedimentos sejam revistos, de modo a garantir êxito em todo o processo. Tanto uma hipótese quanto a outra pode certamente comprometer. Pois bem, considerando que você conseguiu sensibilizar a equipe escolar, conduziu o processo de levantamento das hipóteses para a solução dos desafios apresentados, é importante que fiquemos atentos a alguns perfis. O primeiro deles é o perfil estrutural. É a escola que vislumbra somente problemas na estrutura física. Então, o desafio dessa escola ele é voltado para as questões de infraestrutura. A escola pública, sem autonomia para resolver esse desafio, especialmente desafios de grande monta, pode ficar estagnada na mesma situação. Um outro perfil é a escola que vislumbra soluções abstratas. Neste caso, ela apenas vislumbra questões como empenho, desenvolvimento, união, motivação, conhecimento, extremamente relevantes e presentes nas escolas. Entretanto, ela não foca em planejamentos de curto, de médio e de longo prazo. Então, essa escola também tende a ficar estagnada em questões amplas e abstratas. Um outro perfil é o perfil abrangente. É a escola que vislumbra somente soluções diversificadas. Então, os seus desafios cabe tudo. Ele é global. Parceria, diálogo, acolhimento, desafio de aprendizagem, projeto integrado, conscientização, ou seja, eles são extremamente abrangentes. A escola ela não consegue definir um ou pelo menos alguns desafios comuns para focar na resolução. Implica também em ficar estagnada. É a escola que tem muitos desafios, mas não tem foco. Temos também o perfil da escola disciplinadora. É a escola que vislumbra somente questões de indisciplina escolar. O seu desafio é impedir, muitas vezes com atitudes autoritárias, a indisciplina instaurada no interior da unidade escolar. Neste caso, o foco está em exigências no cumprimento de regras. E aqui trago uma questão que eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Regras para quem? Regras elaboradas por quem? Será que escola com este perfil consegue encontrar espaço para a cultura colaborativa? Não seria uma escola que, elaborando normas abusivas, tendem a gerar conflitos, aumentando dessa forma situações de violência? É importante que fiquemos atentos a este perfil. Temos também as relações com a gestão escolar. É um outro perfil importante, porque a escola vislumbra somente as questões com a gestão. Nesse perfil, o diretor ele pode ser surpreendido com um posicionamento negativo da escola a seu respeito. Quando ele se coloca à disposição para ter uma escuta ativa, ele pode se deparar com isso. Aí as relações entre o diretor e a comunidade, elas são complexas e o diretor precisa estar preparado para esses embates. Pode ser que ele seja surpreendido, que o grande problema da escola esteja nele. E aqui deixamos um conselho: a empatia é um bom começo. E finalmente o perfil da escola, acolhedora e resolutiva. É a escola que vislumbra desafios e hipóteses de soluções com ações possíveis. A escola determina os seus desafios, mas ela consegue pensar em hipóteses de soluções com áreas estabelecidas, com plano conforme a realidade da escola. Estabelece intervenções concretas que sanem ou diminuam os desafios.
principalmente pensando em possibilidades de alcance de ações de curto, de médio e de longo prazo. Desafios identificados, equipe sensibilizada, hipóteses de soluções apresentadas, atenção aos perfis. É hora de pensar em um plano na mentoria. Mostraremos esse passo a passo no próximo vídeo. Pois bem, compreendido isso tudo, equipe sensibilizada, todos pensando fora da caixinha, atentos aos perfis que podem impedir o êxito, é hora de planejar. Então, caneta e papel na mão. Qual é o desafio que a escola identificou como essencial? Quais são as dificuldades? Quais são as causas, as consequências? É importante que nesta coluna o desafio esteja bem detalhado, a fim de passarmos para o próximo passo, que é detalhar as áreas propostas nesse plano. Aqui temos as áreas e as soluções, que deverão ser pensadas a partir do desafio identificado. Quem são as pessoas? São os alunos, os professores, os funcionários, as famílias? Quem são as pessoas que você vai contar? Mais do que isso, qual a disponibilidade ou comprometimento de cada um? Coloque o nome, coloque o que cada um fará. Quais são as habilidades particulares que eu preciso? É necessário que haja uma formação continuada? Ou os perfis que eu tenho na escola já dão conta de fazer aquilo que é necessário? Eu estou contando com a cultura colaborativa? Eu estou contando com os colegiados e os grupos da escola, associação de pais e mestres, conselhos escolares? As regras instituídas e praticadas, elas estão claras? Para quem são essas regras? E a infraestrutura e os equipamentos necessários? Quais são? Eu já tenho? Eu tenho como conseguir? Se eu não tenho, qual é o meu plano de ação? O programa de mentoria para diretores apresenta uma proposta que chamamos de Plano na Mentoria. E aqui vamos apresentar a vocês alguns perfis dos profissionais escolares e o quanto é importante identificarmos o nosso próprio perfil a fim de que possamos identificar também esses perfis nas pessoas que estão próximos a nós. Por exemplo, temos o perfil sonhador, planejador, realizador e celebrador. Qual é o seu perfil? É o perfil do gestor sonhador? Então é necessário que você encontre pessoas próximas a você que tenham o perfil de planejador, de realizador e de celebrador. Se você tem o perfil de planejador, é importante que você encontre pessoas que sejam sonhadoras e que estejam ao seu lado, mas também perfis de pessoas que são realizadoras e celebradoras. Se você tem o perfil realizador, é importante que encontre pessoas sonhadoras, planejadoras e celebradoras. E não menos importante, se você tem o perfil de celebrador, é importante que você encontre pessoas que sonhem, que planejam e que realizem ao seu lado. Antes de finalizar essa apresentação, pontuo 5 indicações que são essenciais e que influenciará diretamente o plano na mentoria. O primeiro é a maneira como nos comunicamos e escutamos uns aos outros. Estamos exercitando a escuta ativa tão defendida pelo programa? A segunda é a capacidade de criar perguntas geradoras e problematizadoras. E deixamos aqui uma dica. Se você não tem essa capacidade, é necessário desenvolvê-la. A terceira indicação diz respeito ao diagnóstico da situação da escola. É importante que identifiquemos onde estamos, a fim de planejarmos o percurso e onde queremos chegar. Relevante ressaltar que traçar este caminho requer disciplina e comprometimento. A quarta indicação, também uma ação prática, é o levantamento dos desafios e hipóteses de solução e, claro, considerando sempre a cultura colaborativa.
E, finalmente, o plano na mentoria, que requer planejamento, execução e monitoramento. Quando falamos do planejar, ressaltamos a importância do registro deste planejamento, de modo que aquilo que é relevante esteja presente no meu plano. Plano detalhado é hora da execução. Preciso definir os objetivos comuns, identificar as necessidades, definir as pessoas, estabelecer disponibilidades, construir regras e normas e identificar a infraestrutura e os equipamentos. E, finalmente, monitorar, que é o acompanhamento do desenvolvimento das ações, para que não se percam prazos e as intervenções possam, de fato, serem praticadas e, consequentemente, gerem mudanças na nossa escola. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Desejo a todos e a todas bons estudos e boas práticas.